Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa se torna um lar para você se você nos visita. Amém? Inclusive você aí que nos acompanha pelas mídias, que você possa ouvir a voz de Deus no dia de hoje. Amém? Tema da mensagem, a voz do Senhor. Se você quiser abrir comigo aí, Salmo 29. Salmo 29. Tema da mensagem, a voz do Senhor. Nós temos, por muito, nos perguntado como ouvir a voz do Senhor, não é verdade? Quantos de nós não busca insistentemente um lugar que possa ouvir a voz de Deus? Todos nós queremos, obviamente, ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, como nós sabemos, está na sua palavra, na sua palavra eterna, que não muda. Como disse Lutero, a palavra não é antiga e não é moderna, ela é eterna. Ela não muda uma vírgula, céus e terras passarão, mas a sua palavra jamais passará. A voz de Deus está nessas linhas sagradas que nós lemos, nessas linhas que você acompanha aí na sua mão. Esse livro, ele é completamente diferente de qualquer outro, mas na correria do nosso dia a dia, nós vamos passando tão apressadamente por essas linhas, que nós vamos perdendo a noção de que Deus está nelas, de que a voz do Senhor está nelas, de que não é um livro qualquer, é um livro do qual você começa lendo, mas você termina lido por ele. O livro acaba lendo você, na verdade. Ele acaba discernindo as suas intenções no mais profundo, separando juntas e medulas a alma do espírito e acaba te revelando quem na verdade você é. Revela quem Deus é e quem você é, no final das contas. Revela um eu que você se surpreende muitas vezes. Eu não conhecia essa pessoa. Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que isso estava no meu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos corta e nos molda e nos faz quem nós devemos ser, porque a voz do Senhor está na sua palavra. Não é um livro qualquer. É um livro vivo. É mais cortante do que uma espada, diz a própria palavra. É um livro no qual, de fato, nós nos surpreendemos. É assombroso percebermos que, ao lermos essas linhas, de fato é como se Deus, e de fato é verdadeiro isso, Ele está falando conosco. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus ao lermos essas palavras. Nós vamos lendo às vezes de forma tão apressada que nós não nos damos conta do privilégio que temos. Nós somos o único povo na história que temos um Deus que deixou a sua revelação escrita, para que nós pudéssemos ir e voltar nela quantas vezes precisássemos. Todas as vezes que precisamos ouvir a voz do Senhor, nós podemos voltar nas suas palavras e ouvir de novo a voz de Deus, a voz que muda a nossa história. É surpreendente que Deus de fato se revelou em sua palavra, e mais do que uma revelação, Deus transformou cada linha desses versos em pão. Porque ao lermos esse livro, ao contrário de todos os outros livros que existem, nós não nos cansamos, nós ficamos revigorados. Nós saímos melhores, saímos mais animados, nós descansamos ao lermos esse livro. Porque Jesus é a palavra. E Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Todas as vezes que vamos para a palavra, por mais cansados que estejamos, saímos descansados da leitura. Porque esse livro é pão, é o pão do céu que Deus deixou para o seu povo atravessar esse deserto chamado vida. A palavra é maravilhosa. A palavra é o próprio Deus que está nessas linhas. É surpreendente. Nós vamos ver e ouvir a voz do Senhor novamente. Amém? Abra aí comigo, se você trouxe sua Bíblia, no Salmo 29.
Vamos ouvir o que Deus, o Senhor, tem a nos dizer nesse dia. Ouça a palavra do Senhor em seu coração. Diz assim a revelação escrita: deem ao Senhor, ó Filho de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Poderíamos terminar a pregação. Qualquer coisa que se diga daqui para frente é risco de estragar o que Deus nos fala essa manhã, por meio da sua palavra viva e eficaz que não volta vazia. O salmista começa dizendo: deem ao Senhor, porque Davi conhecia Deus. Ele sabia que para entrar na presença daquele que reina verdadeiramente, antes de ouvir a sua voz, devemos dar o que é devido. Da mesma forma, nosso Senhor nos ensinou a orar. Ele disse: quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome. Em primeiro lugar, a Deus o que é devido. É por isso que nós começamos os cultos dando a Deus o que é devido e depois ouvimos a sua palavra. Não é à toa que as coisas acontecem dessa forma. Só que nós aqui no mundo ocidental temos alguma dificuldade com autoridades. Nós temos dificuldades em honrar autoridades. Na verdade, nós estamos acostumados em nossas democracias a cobrar as autoridades. Nós estamos acostumados a exigir das autoridades que elas nos entreguem o que é devido, e quando elas intervêm em nossa vida, nós vamos logo para a lei procurar se é correto o que ela está fazendo. Porque é da nossa democracia, do nosso Estado de Direito, é o jeito que nós nos constituímos como sociedade. Está tudo bem, isso tem o seu lugar. Todavia, nós somos cidadãos de um outro reino. E quando nós vamos para a constituição desse reino, que não é uma democracia eterna, é um reino eterno que virá, nós temos que nos lembrar que há um rei soberano, há uma autoridade, aliás, aquele que tem toda a autoridade e que nós devemos toda a glória e toda a honra. Jesus não é uma autoridade, ele não é um rei que nós tenhamos o direito de cobrá-lo, de exigi-lo, de desconfiar dele, como desconfiamos muitas vezes das nossas autoridades, porque muitas vezes nos dão motivos para desconfiar, mas Jesus não é assim. Jesus faz parte, trouxe um reino eterno e não uma democracia eterna. Portanto, não podemos ir para a palavra de Deus com esse espírito de liberdade pública, de democracia, de cobrança. Nós precisamos, em primeiro lugar, dar ao grande rei o que é devido, antes de ouvirmos a sua voz. Nós precisamos romper com essa nossa dificuldade cultural em dar a Deus primeiro, em exigir dele, em pedir. Estamos muito mais acostumados a pedir do que a dar a Deus. Precisamos dar a Deus o que é devido. É assim que entramos em sua presença. Esse é o jeito certo de entrar na presença de Deus. Porque, por uma razão muito simples, Jesus é nosso amigo. Nós não precisamos de cerimônia para entrar na presença de Deus. É tudo verdade isso. Só que ele não é o nosso parça. Jesus não é o nosso chegado. Ele é o nosso amigo, ele morreu por nós, mas ele é o Senhor soberano, ele é o rei do universo. Ele não é apenas o rei de Israel, ele é o rei do universo. Nós precisamos entrar com temor e reverência diante da sua presença. Ele é nosso amigo, ele está acessível a nós, mas nós precisamos temer e reverenciar a esse Deus.
a esse Deus que é grandioso, a esse Deus que não tem limite, a esse Deus que tem toda a autoridade em suas mãos. Deem ao Senhor, começa o Salmo. E ele segue a sua escrita, dizendo: adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. O sentido do texto é o seguinte: nós devemos adorar a Deus porque Ele enche os nossos olhos com tudo que é belo. E tudo que Deus faz é belo porque tudo que Ele faz é santo. E santidade significa algo separado do pecado, e Deus está completamente separado do pecado. É isso o que quer dizer adore a Deus na beleza da sua santidade. Ou seja, irmãos, da santidade brota toda a beleza, e do pecado brota todo o horror que conhecemos, que nós vemos todos os dias nos noticiários, se você ligar na internet, se você acompanhar o horror que brota do pecado, do distanciamento de Deus. Nós precisamos considerar a gravidade do pecado. Se você ainda não considerou, você precisa considerar. O pecado, irmãos, quando invade o mundo de Deus e então toda a criação tem contato com o pecado, os efeitos são intermináveis. O horror, todo o sofrimento que conhecemos está ligado ao pecado, porque o pecado desconfigura tudo que Deus fez e desfigura tudo que Deus criou. Os relacionamentos agora são permeados de violência e amargura. A palavra diz lá que agora o seu marido, você será voltada para o seu marido e ele dominará sobre você. Essa palavra lá, ela dá um sentido de violência, de domínio. Ao ponto de Deus precisar escrever depois que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher respeitar o marido. Ou seja, se isso fosse tão natural assim, não precisava estar escrito. Deus não precisava dar essa ordem. Mas o que nós vemos hoje é um desrespeito geral nos relacionamentos. Um abuso atrás de abuso nos casamentos, sendo destruídos por conta de uma única razão: do horror do pecado que entrou no mundo e tornou as relações amargas e violentas. Aí está a origem de toda a guerra. Os pensamentos do homem passaram a não ser mais os melhores. Diz lá em Gênesis 6 que todo pensamento do homem passou a ser inclinado para o mal, por conta do contato com o pecado, que nós nunca deveríamos ter, que nunca foi plano de Deus que tivéssemos. Agora a identidade do homem passa a ser aprisionada. O homem está separado de si mesmo. Ele não tem condições de ser quem ele deve ser mais por si mesmo. Ele depende agora da santidade de Deus. Ele depende agora de Deus mostrar o caminho. Pior do que isso, a morte invade o mundo de Deus e tudo fica cinza e tudo morre. Porque quem comer do fruto certamente morrerá. E tudo morre. Tudo que Deus fez, então agora se transforma num grande e imenso e interminável horror. O horror toma conta da terra dos homens, da terra que Deus criou. E com a entrada desse horror no mundo, nós temos um trabalho a fazer, eu e você. Agora nós temos o imenso trabalho de separar o joio do trigo, de separar as nossas vidas do pecado, para que haja, enfim, beleza novamente no mundo criado por Deus, para que, enfim, haja adoração novamente no bom mundo criado por Deus. Porque a adoração na santidade do Senhor é algo separado do pecado. Portanto, compete a mim e a você separarmos a nossa vida do pecado, para que haja beleza no mundo, para que haja adoração no mundo. Quando Israel foi enviado no exílio da Babilônia, Deus não disse para que não servisse a Babilônia. Ele disse que fizesse o melhor no exílio, todavia de forma separada do pecado, de forma a não se contaminar com os ídolos daquele lugar. O desafio nosso continua o mesmo, porque eu e você somos exilados da nossa pátria celestial. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino. E nós estamos aqui vivendo como se fosse na Babilônia, nesse sistema da Babilônia maligno. Como diz lá em Apocalipse, saia da Babilônia, para que você não seja destruído junto com ela. Babilônia é esse sistema que governa o mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós não podemos fazer parte disso.
Nós temos que separar as nossas vidas para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós temos que separar a nossa vida e entregá-la a Deus. Entenda uma coisa, irmãos, que santidade é separar algo a Deus. E santidade não é uma coisa de outro mundo. Santidade é coisa simples, coisa comum, que nós separamos e entregamos a Deus, e então essa coisa se torna especial porque foi entregue a Deus. Lembra do tabernáculo? Lembre-se aí, do tabernáculo você conhece a história. O tabernáculo ele tinha elementos simples. Ele tinha lá um candelabro, ele tinha uma mesa, ele tinha pão, coisas simples, coisas comuns do dia a dia. Tinha uma cortina lá, tinha uma arca, nada demais. Só que esses elementos, eles eram santificados, completamente separados para o uso exclusivo de Deus. E aí eles se tornavam especiais. Aí não era qualquer um que podia manusear, aí não era qualquer um que podia tocar, não era qualquer um que podia entrar, porque eles estavam separados. E todos os elementos, eles eram compostos e tinham um lugar certo para estar no seu devido lugar dentro do tabernáculo, não é isso? E o tabernáculo ficava onde? No meio da congregação de Israel, exatamente no meio das 12 tribos. O que isso nos diz? Quando você entrava no tabernáculo, tudo estava em ordem, tudo era bonito, porque você vê lá que tinham cortinas maravilhosas e tudo era feito de uma forma exemplar e tinha incenso e o aroma era agradável, ou seja, tudo isso representava ordem e beleza dentro de um mundo de caos. Fora do tabernáculo, um caos sem fim, guerras para todo lado, juízo de Deus e uma situação que era um caos ao redor de Israel. Dentro do tabernáculo, ordem e beleza, num mundo dominado pelo caos. Dentro do tabernáculo, no meio do povo, Deus trouxe isso, ordem e beleza. Da mesma forma, o Espírito Santo veio tabernacular no meio do seu povo, em nosso coração, trazendo ordem e beleza ao meio do povo de Deus. Nós devemos, irmãos, separar as nossas vidas comuns, nosso trabalho comum, e oferecê-lo a Deus, para que seja um instrumento que traga beleza e ordem nesse mundo dominado pelo horror. Todo o nosso trabalho, toda a nossa vida precisa ser separada e entregue a Deus, para que ela se torne especial. Qualquer trabalho. Eu conversava ontem, essa semana, melhor dizendo, com uma pessoa quando eu estava montando esse sermão, preparando o sermão, e então eu me lembrei de uma caixa de supermercado, um dia que eu não estava bem, que eu estava passando a compra, e aquela menina me atendeu de tal forma, de uma forma tão digna, ela simplesmente me atendeu. Olhou nos meus olhos, me atendeu, me tratou com educação, que mudou o meu dia. Eu tenho certeza que aquela menina pertence ao Senhor, ela adora a Deus na beleza da sua santidade, porque ela separou o seu trabalho simples a Deus e então ele se tornou especial. Eu me lembro da minha avó, que ela gostava de cozinhar para nós, e ela fazia o almoço ali e servia, mas ela não se limitava a isso, ela ficava do lado da mesa assim, vendo se a gente estava gostando, olhando para a nossa cara. E aí ela perguntava, gostou? A gente falava, gostamos, vó. Está ótimo como sempre, mas aí ela fazia mais, ela dava um beijo na gente, ela falava que amava a gente. E aí ela servia aquilo, e aquilo era algo que não era só uma refeição. Era um trabalho simples, mas ela não colocou o prato lá e jogou. Ela colocava uma folha certinha e tudo mais. E aquilo é do Senhor. Aquilo se torna algo separado para Deus e traz beleza a esse mundo. O seu trabalho precisa ser um instrumento que vai trazer beleza a esse mundo, porque tudo que Deus faz é belo, e tudo é belo que Ele faz porque é separado do pecado. O seu trabalho precisa ser assim, você não pode fazer o seu trabalho de qualquer jeito. Você é um filho de Deus, você não é qualquer um. Você precisa separar o seu trabalho e a sua vida para que seja de fato um instrumento de Deus na terra. Você não pode trabalhar mal-humorado, você não pode trabalhar só para ganhar o seu salário. Você não pode trabalhar para explorar as pessoas. Você não pode trabalhar para simplesmente levar vantagem. O seu trabalho precisa ser um instrumento. Nós passamos boa parte da nossa vida no trabalho.
A maior parte, talvez, do nosso dia seja no trabalho. É lá que está a nossa adoração. É lá que está a nossa maior adoração. Faça uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Não chega amanhã mais. Tudo que você fizer, nos mínimos detalhes, precisa ser nesse sentido, porque se você fizer assim, as pessoas irão perceber algo diferente em você, e você vai ter uma porta aberta para falar do nome do Senhor. O mundo será transformado se nós fizermos isso, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo. Se nós não fizermos isso, ninguém mais vai fazer. Se nós não fizermos isso, o mundo será cada vez mais insuportável. Nós precisamos ser esse raio de luz, de sol, que brilha nesse mundo cinzento, nesse mundo escuro. E o nosso trabalho é um instrumento para isso, seja ele qual for. Amém? Adore a Deus na beleza da sua santidade. E o texto segue, esse texto incrível segue, ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor cria uma realidade segura para o seu povo viver. Deus cria uma realidade para nós vivermos, que é só para o seu povo viver. Uma realidade que é debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. Esse texto me lembra muito Gênesis, né? Porque o Espírito do Senhor pairava sobre as águas no meio do caos, né? Água na Bíblia muitas vezes significa caos, juízo, e o Espírito pairava sobre as águas, trazendo ordem naquele momento inicial da criação. Mas esse texto também me lembra Deus trovejando sobre as muitas águas, naquele dia que Deus estava naquele barco no mar da Galileia, e os seus discípulos estavam apavorados porque pensavam que iam morrer por conta daquele iminente naufrágio, e aí Deus acorda e ele troveja sobre as águas. E ele fala: acalme-se. E tudo fica calmo e sereno e tranquilo. O que esse texto nos diz? O que a palavra nos diz em Salmo, em Gênesis, nos Evangelhos? Ela diz que Deus governa sobre o caos, trazendo ordem. Ou seja, Deus está acima, irmãos, da minha luta e da sua. Deus está acima das muitas águas, das turbulências, das confusões, das desgraças que nos alcançam muitas vezes nessa vida. Deus está acima disso. O Deus da glória troveja sobre as muitas águas. Deus está acima do bem e do mal. A voz do Senhor sempre acalmou e acalma o seu povo. Por favor, acalme-se nessa manhã. Coloque o seu coração na mesa. Acalme-se. O Deus da glória sempre trovejou sobre as muitas águas. O controle está na mão dele. Deus protege o seu povo. Deus dá segurança ao seu povo. Agora entenda uma coisa. Segurança, biblicamente falando, não é a ausência do perigo. Significa a presença de Deus. O perigo vai acontecer. Nós estamos num deserto. Nós estamos numa travessia perigosa. Nós não estamos brincando aqui. A vida não é uma brincadeira. A vida machuca. A vida, nós podemos nos perder pelo caminho. Nós podemos, de fato, estragar tudo. As relações familiares machucam. De verdade, não é uma brincadeira. Se nós não cuidarmos, elas nos matam. O trabalho é difícil, muitas vezes. Os relacionamentos são difíceis, enfim, a vida é real, a vida é complicada, ela envolve muitos perigos realmente. Quando a Bíblia fala que podemos morrer, realmente podemos, em todos os sentidos. Se não cuidarmos disso, se não nos atentarmos, se não ficarmos e permanecermos nesse caminho. Ou seja, o perigo é real, mas a nossa segurança está onde? Naquele que é capaz e poderoso de livrar os nossos pés de cair. De livrar cada passo que nós damos, nos livrar do inimigo, nos preservar, abrir caminhos para nós passarmos, onde não existem caminhos. O perigo existe, é real, mas a presença de Deus é a nossa segurança, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos na realidade criada por Deus e para o seu povo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Deus é como os montes que cercam o seu povo. É uma realidade, é uma verdade. E talvez o episódio que mais retrate essa verdade seja aquele em que Eliseu, o profeta Eliseu, está com Geazi, seu discípulo.
E Geazi, então, Israel está em guerra com a Síria, e Geazi sai da sua tenda, e eles estão cercados pelo exército sírio, pelo terrível exército da Síria. Porque o rei da Síria estava louco com Eliseu, porque Eliseu cantava a bola para o rei de Israel e surpreendia a Síria toda hora. E ele falava, não é possível, eu vou pegar esse cara, eu vou matar ele. E ele cerca então Eliseu. Um exército inteiro contra um homem, o mundo inteiro contra nós, que somos como cordeiros no meio de lobos. Mas Geazi diz, estamos perdidos, Senhor. E chama Eliseu. Eliseu sai da tenda e diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que nós somos muito mais numerosos do que esse exército. Olha o detalhe, o profeta não ora pedindo proteção a Deus, ele ora pedindo que o seu discípulo veja a realidade que já existia em Deus. Veja quão mais numerosos são aqueles que estão conosco. E então Geazi vê um grande exército, muito maior em volta, que os livraria. É uma realidade que Deus cria para nós. Porque Deus troveja sobre as muitas águas. Deus troveja sobre cada problema que você enfrenta. Deus troveja sobre cada dificuldade que você já passou e que você vai passar ainda. É uma realidade que Deus criou para o seu povo maravilhosa. Nós realmente, irmãos, temos um Pai. Nós realmente temos proteção. Nós realmente temos para quem dizer e buscar. Eu estava falando esses dias com um amigo meu, como é difícil, né? Como era bom quando eu tinha meu pai ainda, eu tinha para quem ligar. Mas eu tenho um Pai no céu, com quem eu posso ouvir a voz todas as vezes que eu preciso, que é muito maior que o meu Pai da terra, que pode fazer muito mais coisas e fez muito mais coisas por mim que o meu Pai da terra. Nós temos um Pai no céu. Não temos um carrasco no céu. Nós temos um Pai que cria uma realidade de proteção para nós. Precisamos acreditar nisso. E o texto segue. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O cedro do Líbano era uma árvore símbolo e imponente dessa nação, representava o orgulho dessa nação. Eu não tenho como me estender aqui, o cedro serviu para construir o templo de Salomão, também serviu para destruir Israel, quase destruir Israel, quando envia o pior cedro de todos, que é Jezabel, que era dessa região do Líbano. Ela era uma princesa fenícia, que era o antigo Líbano na Bíblia, que é a região de Sidom, em que Jesus fala ali. Não tenho tempo para falar tudo o que representa, mas era uma árvore símbolo, era uma árvore imponente, era um símbolo do Líbano, dessa região, desse país, dessa nação vizinha de Israel. E que muitas vezes abençoou Israel, mas também muitas vezes foi um tormento para Israel. Então, quando o salmista diz que Deus despedaça os cedros do Líbano, ele está querendo dizer que Deus vence os seus inimigos, os inimigos do seu povo, independente de quão poderosos e imponentes eles sejam. Deus vence os seus inimigos. É isso que o salmista está dizendo de forma figurada. Agora, o Líbano muitas vezes foi um inimigo de Israel, mas quem, na verdade, são os verdadeiros inimigos do povo de Deus? Senão o diabo, o sistema desse mundo, a morte, o nosso pecado. Esses são os verdadeiros inimigos de Deus que ele precisava derrotar. Só que havia um inimigo em particular que Deus estava mais interessado em despedaçar e conquistar do que todos esses. Adivinha quem era? Eu e você. O seu povo. Porque Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Nós um dia fomos Líbano, não éramos Israel de Deus ainda. Nós éramos inimigos do povo de Deus, até que Deus mudasse o nosso coração. Deus nos amou primeiro, nos amou quando o odiávamos ainda. Nós não somos bonzinhos e aceitamos a Jesus porque somos bonzinhos. Nós éramos inimigos de Deus, perseguidores de Deus. Nós éramos como Paulo, assassinos de Deus, todos nós. Mas Deus, na sua grande misericórdia, foi e nos buscou.
e mudou o nosso coração, e arrebentou os cedros do nosso Líbano, e nos trouxe ao arrependimento, e colocou o seu Espírito em nós, e agora nós nos tornamos seus amigos. Porque Ele nos amou primeiro e arrebentou com o nosso orgulho, que eram os cedros do nosso coração, os cedros do Líbano. Porque a voz do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade, e quando ela fala no meu e no seu coração, ela arrebenta todas as nossas defesas. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não resista, não endureça o seu coração. Um dia a voz do Senhor ressoou no meu coração. Um dia, eu que era um inimigo de Deus também. Falava ontem, foi o casamento do Pablo e da Rita ontem, nós estávamos conversando, um amigo meu de infância, ele sofreu um acidente grave, ficou na UTI por muito tempo, quase morreu. E nesse tempo, todos orando por ele, eu não era convertido, todos que eu digo, todos que ao redor dele, da família dele, que criam em Jesus. Eu era inimigo de Deus, e ele também. E quando ele voltou do coma, ele perguntou quem eram as pessoas que estavam orando por ele ali com ele, mas ninguém podia entrar, porque ele estava na UTI. E ele então teve várias experiências ali com o Senhor, e quando ele voltou com Jesus no coração. E ele sofreu um acidente fora daqui, ele voltou a morar aqui, e ele já tinha Jesus no coração, ele não conhecia nada da Bíblia, mas ele já estava convertido. E ele começou a falar de Jesus para mim, e me levar nas células as pessoas que oravam por ele, nesse meio tempo, que eram essas pessoas que estavam intercedendo para ele não morrer. E eu comecei a ir com ele, nesses lugares, até que um dia, enfim, 31 de outubro de 2008, então Deus arrebentou os cedros do Líbano no meu coração e nunca mais eu fui o mesmo. Não tem nada a ver com igreja, fora da igreja, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com Deus falando, a voz do Senhor falando em nossos corações. Quando Deus fala comigo e com você, não há quem resista, porque Ele vence todos os seus inimigos. Nós estamos falando do cavaleiro do cavalo branco, nós estamos falando do grande cavalgador, nós estamos falando daquele que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós estamos falando daquele que tem um manto tingido de sangue, o sangue do seu próprio corpo que ele entregou pelo seu povo, daquele que venceu a morte, daquele que não há limites para fazer o que ele quiser hoje, porque quando Deus fala na sua palavra, não há possibilidade de não acontecer. Deus está em sua palavra, e quando Deus fala, acontece. Quando Ele diz haja luz, há luz. Quando Ele diz seja curado, há cura. Ao mesmo tempo que Deus fala conosco, sejam santos, Ele cria a santidade em nós, porque a sua palavra é viva. Quando a palavra diz arrependa-se, Ele cria o arrependimento em nós ao mesmo tempo que nós não tínhamos condições. Porque nós não temos condições de gerar coisas por nós mesmos, arrependimento, fé por nós mesmos. É a palavra, é o ouvir da palavra que traz fé ao coração do homem. É o ouvir da palavra que faz nós nascermos do alto. É o ouvir da palavra que traz tudo à existência. Porque a palavra do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é poderosa. Deus está na sua palavra. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. A voz do Senhor tem todo o poder para fazer a sua obra em nós. E o texto segue. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. O monte Hermon é o monte que Davi canta no Salmo 133. Diz lá, né? Todo mundo conhece. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Hermon era um monte, talvez o monte mais alto em Israel, e abençoa Sião, que era um monte muito pequeno. Então ele está dizendo, o monte Hermon, que é alto, joga o seu orvalho para o monte menor. De Arão
vem o óleo que vai escorrendo para o povo de Deus, para do maior, do grande sacerdote para o resto do povo. Então o que Deus está dizendo? Que o maior abençoa o menor, que o que está mais alto abençoa o menor quando há união do povo de Deus. Quando o povo de Deus está unido, reunido, então Deus, que é o maior, desce da sua bênção para todo o povo. É ali que Deus ordena a bênção da vida para sempre, na reunião do seu povo. É isso que a ideia do Salmo quer dizer. Na união do povo de Deus todos são abençoados. Mas o interessante é que o Monte Hermon também é o Monte da Transfiguração, onde estavam reunidos ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, junto com Moisés representando a lei, junto com Elias representando os profetas e junto com os apóstolos, que são os profetas da Nova Aliança, os herdeiros dos profetas da Nova Aliança. E Jesus então se transfigura, ou seja, ele antecipa, o povo estava meio desanimado ali, estava todo mundo meio ali, porque Jesus estava prestes a ser crucificado. E então Jesus antecipa a sua glória, a glória da ressurreição, as suas vestes começam a ficar resplandecentes e o seu rosto se transfigura ali de uma forma milagrosa e poderosa, antecipando a glória da ressurreição. Esse é o Monte Hermon. Então nós podemos dizer que de fato Deus fez o monte saltar, como diz o Salmo, porque da união que havia nesse monte entre essas pessoas aí e Deus desceu do seu orvalho da ressurreição e ordenou a bênção da vida ao seu povo para sempre. O maior, o sumo sacerdote Jesus, desceu esse óleo da ressurreição da sua cabeça e foi para todo o seu povo, como nós estamos abençoados até hoje, por conta da sua palavra que ficou para nós, e por conta de Pedro que a recebeu, e por conta do evangelista que colocou, e até hoje nós somos abençoados por conta desse monte símbolo da ressurreição, desse óleo da vida que desceu até lá. Deus antecipou a sua ressurreição ali, e essa ressurreição chegou até nós. A cura da enfermidade do pecado foi curada e nós podemos viver eternamente, porque aquele que crê em Jesus não morre mais, já passou da morte para a vida eterna. Todo aquele que morre em Cristo ressuscitará em Cristo. O monte, irmãos, era um monte comum, assim como qualquer monte em Israel. O Monte Sinai eram montes comuns. Mas a palavra diz aqui que o monte saltou, Deus fez o monte saltar, essa expressão, que Deus faz desse monte um lugar, um monumento a Deus, um símbolo a Deus, algo diferente para Deus. Um monte comum se transforma em algo extraordinário, porque a presença de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali, ou seja, isso é para a nossa vida. Quando nós temos vidas comuns, nós somos, a maioria de nós aqui, anônimos na história, mas a presença de Deus em nossas vidas torna nossas vidas extraordinárias, torna nossas vidas importantes, torna nossas vidas não como algo descartável, mas única diante de Deus. Assim foi, por exemplo, com aquela viúva pobre. Aquela viúva pobre fez uma oferta pobre, moedinhas, que ninguém perceberia, que ninguém daria importância, que não está em nenhum manual de história. Você, quando passou pela história, você não estudou lá, vamos estudar aqui o descobrimento do Brasil, agora a oferta da viúva pobre, que é um fato histórico importantíssimo. Você não vê isso na escola. Ele passa despercebido, mas nós estamos falando dele aqui hoje, porque Deus viu. Porque Deus viu e disse, aonde quer que o evangelho seja pregado, até o fim dos tempos, a oferta dela será lembrada, porque ela deu tudo a Deus. A presença de Deus faz as nossas vidas, qualquer ato que fazemos, por menor que seja, verdades para Deus extraordinárias. Os nossos atos ecoam pela eternidade, irmãos. Tudo que você faz hoje, ecoa pela eternidade, seja bom ou ruim. Nós precisamos lembrar disso. Deus não se esquece nem da oferta mínima de uma viúva há 2000 anos atrás. Deus não se esquece de nada que fazemos. Foi da mesma forma com aquele assassino fanático religioso chamado Paulo, que passou a ser admirado e amado por nós por conta da graça de Deus que estava nele.
Caso contrário, ele seria só um perseguidor. O pior dos pecadores, como ele mesmo fala. Mas por conta da graça de Deus, nós o amamos. A igreja o ama. Toda a igreja o ama. Quem não ama o apóstolo Paulo? Só os que tiveram confusão com ele lá quando ele estava vivo, né? Mas nós todos o amamos. Foi da mesma forma com aqueles pescadores simples, que só são lembrados até hoje, não estão em nenhum manual de história também, só são lembrados por conta da presença de Deus. Por conta de que carregavam o Evangelho. Receberam a nobre missão de levar o Evangelho, assim como eu e você. Por isso seremos sempre lembrados diante de Deus. Deus não se esquece de nós. Nossas vidas não são comuns. Deus faz os montes pularem. Deus faz de nós que somos anônimos, com a glória da ressurreição, ganhar importância eterna. Nós estaremos sempre na presença de Deus, irmãos. Eternamente na presença de Deus. Nós precisamos lembrar que nós podemos até deixar essa vida, fechar os olhos para essa vida, e ir para a terra e voltar ao pó. Mas a nossa identidade, quem nós somos diante de Deus, a consciência de que Ele é nosso Salvador e da nossa vida, isso nunca vai terminar. Deus nos preservará, hoje e sempre. Nós temos importância eterna. Você não é qualquer um. Assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, eles podem, Timóteo, você não. Tu, porém, segue a minha doutrina. Porque nós não somos qualquer um. Nós somos o povo de Deus, que recebemos a glória da ressurreição em nós e recebemos a nobre missão de levar o Evangelho. É nisso que está a grande importância das nossas vidas. E Deus assim nos enxerga. E o texto segue. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos, desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Um texto incrível, mais uma vez. O deserto de Cádiz é aquele no qual o povo de Deus, quando sai do Egito, começa a desconfiar se Deus realmente era capaz de cumprir a promessa dele. Tem aquela cidade Cádiz Barneia, que é onde o povo desanima. Então Deus tira o povo do Egito com grande poder. Nós precisamos sempre lembrar disso, porque isso é uma aplicação muito grande para a nossa vida, muito direta. Deus tira o povo do Egito, mas não foi qualquer retirada. Nós estamos falando do maior exército da terra naquele momento. Nós estamos falando do exército mais armado da terra, mais bem postado, uma nação mais poderosa que existia, que escravizava o povo de Deus há 430 anos. E Deus tira o seu povo de lá sem que o povo precisasse levantar sequer uma mão, nada. E ainda levam despojos do Egito e atravessam milagrosamente o Mar Vermelho. Foi de fato um feito grandioso da parte de Deus, derrotando os deuses falsos do Egito e livrando o seu povo da morte e da escravidão do pecado. Deus faz isso. No Monte Sinai, Ele entrega a sua lei ao povo. Agora Ele passa a dizer, olha, sejam santos porque eu sou santo. Vocês têm um jeito certo de se relacionar comigo, não é do jeito que vocês querem. Vocês passaram muito tempo no Egito com uma mente de escravos, adorando deuses falsos e tendo contato com deuses falsos, porque no Egito não se podia adorar o Senhor, você tinha que adorar somente as divindades do Egito. A escravidão ali era desse jeito, não era como em Roma, que se permitia adorar o seu próprio Deus. No Egito era proibido, tanto é que Moisés pede, deixa o povo ir para o deserto para adorar a Deus, porque havia uma lei no Egito que não podia adorar a Deus, deuses de outras nações no território egípcio. Então, o povo ali não tinha condições de prestar culto a Deus por 430 anos. Ok? E aí Deus tira esse povo de lá. E essa mentalidade desse povo estava ali. E o que Deus pensa? Quando eles chegam em Cádiz e no limiar da terra, eles desanimam. Eles desanimam. Eles querem voltar ao Egito. Toda hora eles ficavam pensando, no Egito, ali e tudo mais. Eles desanimaram. Com o relatório dos espiões. Vocês conhecem a história. E aí o que Deus, dentre outras coisas, pensou? Eu vou colocar esse povo na terra da liberdade, mas eles vão continuar o mesmo bando de escravos que eles eram lá no Egito. Porque eles pensam como escravos, eles não estão entendendo
apesar de Deus tê-los tirado com grande poder e demonstrado que Ele é Deus na vida deles, eles não estão entendendo. Eles vão continuar agindo e pensando e vivendo como escravos na terra livre. Vão ser mendigos em palácios. O que Deus precisava fazer então? Dar uma passeada com eles por 40 anos no deserto para ver se aprende. Disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo, julgando o seu povo, para que eles pudessem aprender a ouvir a voz de Deus. Eles não eram humildes, eles eram miseráveis. Pensavam como miseráveis, é uma grande diferença. Isaías diz: nós o reputávamos como afligido e ferido de Deus, mas Ele carregava as nossas transgressões. Nós o considerávamos como afligido, como um coitado, mas Ele não era coitado. Ele era humilde. O povo de Deus que saiu, tinha tudo na mão, mas não eram humildes, eram miseráveis, pensavam como miseráveis. Não foram santificados com a mente do Senhor para entender, e precisou passear por 40 anos. A geração seguinte entendeu e colocou o povo onde deveria. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que para que nós entremos no mundo de Deus, na terra de Deus, nós vamos precisar ser transformados antes. Vamos precisar ser santificados antes. Vamos precisar da graça, do arrependimento, da mentalidade do Senhor. Nós também fomos tirados da terra do Egito, da terra dos nossos pecados. Estamos nessa travessia, rumo à terra prometida, o destino final, a Canaã do céu, a nova Jerusalém. Você e eu fomos arrancados das garras de Satanás, de Faraó, e colocados nesse deserto. Mas nós não fomos colocados para morrer no deserto. Eu e você não podemos ter a mentalidade dos nossos irmãos, de olhar para as nossas lutas e pensar: é muito grande, o gigante é muito grande, nós não vamos conseguir. Essa foi a mentalidade que o povo teve e Deus precisou passear 40 anos com eles. Nós não podemos ter essa mentalidade. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, das lutas, presta bem atenção em mim, eu não estou dizendo das lutas por melhores condições de vida, por melhorar financeiramente, por colocar um filho na faculdade, por comprar um carro melhor. Eu não estou falando dessas lutas. Para essas lutas, o apóstolo Paulo disse para um escravo na igreja de Corinto: se você pode comprar a sua liberdade, filho, você compra, seja feliz. Agora, se você não puder, não se incomode com isso, porque o evangelho não fala nada disso. Eu estou falando das lutas pela qual o nosso Senhor veio lutar por nós e morreu numa cruz por nós. A luta contra o pecado, a luta contra a morte, a luta contra a maldade que está nesse mundo. Contra essas lutas, você pode entrar de cabeça de sola, que você pode ter certeza que você vai vencer. Qualquer pecado que esteja em sua vida, qualquer dificuldade nesse sentido, qualquer maldade, qualquer horror que veio pelo pecado, é possível ser vencido pela graça de Deus. Porque Ele já venceu por nós e nos diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores é alguém que entra na batalha já sabendo que vai ganhar. É isso que é ser mais que vencedor. Ou seja, nós não podemos ter a mentalidade que o povo teve no deserto. Mas o meu pecado é muito grande, eu vivo com ele faz tempo, eu não consigo me livrar, eu já tentei de tudo. Deus irá te livrar. Você está no deserto para entrar na terra. Não tem essa mentalidade. Enquanto você tiver essa mentalidade, Deus vai continuar passeando com você no deserto, até que você entenda, para que você tenha condições de entrar na terra da liberdade. Porque foi para a liberdade do pecado que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade do pecado, para nos colocar na terra da liberdade, que Ele veio morrer, nos livrar do pecado, porque santidade é o que está separado do pecado, e nós fomos separados desse mundo. Agora já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou e morreu numa cruz por mim. Essa é a grande batalha. Então não recue diante dos seus inimigos, não recue diante de Satanás, não recue diante do pecado, não recue diante desse mundo, não recue, porque Ele venceu na cruz e nos deu a sua vitória. Você não é um escravo, você é um homem livre em Cristo.
Você precisa lutar contra o seu pecado como um homem livre. É para isso que Deus nos chamou. E por fim, o Senhor governa sobre os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amados, Deus governa os juízos. Já aconteceu na história com o dilúvio, que é um prenúncio do que virá. Esse mundo já está condenado, mas o seu povo já está absolvido. O seu povo já foi livre disso. A voz do Senhor nos abençoa com uma paz que o mundo não conhece. Ele nos manda, fique de pé, vamos finalizar. A voz do Senhor nos manda dar a Ele o que é devido, nos manda adorar na beleza da sua santidade. Deus cria uma realidade segura para o seu povo em meio a esse deserto. Ele quebra os cedros do Líbano, Ele destrói o nosso orgulho, Ele faz o monte da ressurreição pular, nos dando o orvalho da vida eterna. Ele faz tremer o deserto ao nos disciplinar nessa jornada, forjando a nossa mentalidade para nos tornarmos verdadeiros soldados. A voz do Senhor julgará o mundo e dará paz sem fim e eterna ao seu povo amado. Aquele que Ele escolheu morrer, aquele que escolheu dar a sua vida por nós. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Nós vamos cantar e depois vamos orar e despedir, amém? Não endureça o seu coração diante da voz do Senhor. Coloque as suas lutas diante dEle. Coloque aquilo que te separa diante dEle, para que Ele possa trazer cura sobre a sua vida, amém? Enquanto o Murilo estava ministrando, sabe algo que me chamou bastante atenção? Às vezes quando nós lemos algo na palavra de Deus, a gente se identifica com um versículo, às vezes com uma palavra, e a gente se segura só nela. Mas hoje Deus está nos mostrando o seguinte: Anderson, não isole nada da minha palavra. O Murilo ele veio discorrendo o Salmo do princípio ao fim. E em cada versículo, em cada pedaço do texto, em cada momento do texto, Deus está revelando algo a seu povo. Às vezes nós nos atemos só àquilo que nós gostamos, porque vai de encontro com aquilo que nós... Deus está dizendo, olha, a minha palavra, ela é toda para todos. Ela não pode ser uma meia palavra. Amém? Eu queria orar por você, para que nós como igreja pudéssemos entender onde Deus está nos posicionando e o que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está dando para mim e para você é muito maior. Eu tenho sido chamado a atenção pelo Espírito Santo, amados, nós estamos finalizando mais um ano. Nós estamos prestes aí, daqui 30 dias acabou o ano. Como foi o seu ano? Como você deseja terminá-lo? Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para mim. E eu queria que nós pudéssemos orar debaixo dessa perspectiva, de que Deus ele possa ser Senhor absoluto nas nossas vidas, e ao virar esse ano a gente possa de fato declarar que de fato Ele é como montanhas, montes ao nosso redor. Amém? Coloque sua mão no coração, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a respeito daquilo que ouvimos hoje da parte do salmista. O Teu Espírito Santo nos ministra tantas coisas. Como o Senhor tem feito algo nas nossas vidas e às vezes não percebemos porque nós isolamos, nos apegamos a coisa que gostamos. Às vezes gostamos mais de uma mensagem do que de outra, quando na verdade o Senhor nos ensina, Senhor, a Tua mensagem ela é completa. Senhor, e hoje ela seja assim nas nossas vidas, um divisor de águas, mudando a nossa história, a nossa realidade, nos posicionando e nos colocando no centro da Tua vontade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa, cada família aqui representada. E nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor possa de fato, a partir de hoje, virar uma chave dentro do nosso interior e que nós possamos reverenciá-lo com tudo que somos e com tudo que temos. Que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa entrega, tudo que fizermos, seja por palavras ou por obras, o Senhor seja exaltado e glorificado sobre todas as coisas. Assim nós te bendizemos. A igreja diga amém, em nome de Jesus.